começar 2 horas, né? Já são quase 2h20, a gente deu um tempo para ver se mais pessoas chegavam. Mas como já é uma hora um pouco avançada, vai ter a próxima aula, então chamo de bem começar agora. E também eu queria agradecer primeiramente por vocês estarem aqui, porque conforme a chuva, então já deve ter atrapalhado muita gente, mas vocês conseguiram estar aqui então. Então foi uma grande graça estar aqui com a gente. Obrigado por vocês vierem. Obrigado por ter vocês, né? Agora vocês são muito importantes nessa aula que a gente está dando. Então eu vou começar a aula 6, que fala sobre lar seguro e reabilitação. Eu vou apresentar 5 tópicos, em qual fala do lar seguro e reabilitação. O primeiro tópico é conceito de ambiência, segundo, prevenção e redução de risco de quedas. Terceiro, orientações ao cuidador de idoso demenciado. O quarto tópico é manutenção da capacidade funcional. E o quinto tópico é reabilitação após queda. Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução do processo do envelhecimento. Então, o processo do envelhecimento, em conjunto com a presença de doenças, pode levar as pessoas idosas a apresentar dificuldades nos movimentos. Então, começar a perder a mobilidade. O processo de envelhecimento em si já piora a mobilidade, já tem um certo déficit, ainda mais com a presença de doenças que pode acarretar outros problemas, então já faz um fator, vai influenciar no outro. Então, nesse contexto de dificuldade nos movimentos, então ele pode causar um fator de risco, que é a mudança inesperada e não intencional de posição, que leva o indivíduo inadvertidamente ao nível inferior ao chão. Eu achei essa denominação muito interessante e coloquei aqui. Aí eu mesmo quase não tinha visto essa denominação, aí quando eu li, achei interessante perguntar para vocês se vocês já tinham visto essa denominação. O que significa isso? A mudança inesperada e não intencional de posição que leva o indivíduo inadvertidamente ao nível inferior ou ao chão. Vocês acham que seja essa coisa? Do que nós estamos falando? Caída assim no chão, vai andando e respira. Caída no chão. Estamos falando do quê? O quê? Isso, né? Oi? Às vezes, olha, piso, escorregadia, tapete, pode pisar, escorregar. Não. Pode ser isso. Juntando tudo isso, a gente pôs o nome de queda, né? Que é um fator muito relevante no envelhecimento, porque à medida que a pessoa envelhece, vai perdendo as forças dos membros inferiores, superiores, e pode ocorrer a queda. Então, são bastante comuns na queda no idoso, podendo resultar em várias consequências, desde simples hematomas, medo de cair novamente e até complicações mais sérias, incluindo fraturas e morte. Então aqui já dá para ver a relevância de nós falarmos de queda, né? Que se causa tudo isso para chegar no estado de morte, então muito relevante e importante. Então aqui é a queda, mudança inesperada e intencional da posição, que está envolvido no evento limite do idoso em si, ao ocasionar a queda, que é a fragilidade, a dependência e a institucionalização e morte, né? Então, fragilidade e dependência tem tudo a ver com vocês, porque vocês são cuidadores de idosos, né? Então, sendo cuidador de idoso, então dá para se pensar que o idoso que vocês estão cuidando está dependente e frágil. Precisando do cuidador, então já dá para ver a relevância mesmo nisso. Então, no próximo slide, para não esquecer, tem algumas coisas que eu estou repetindo, mas não chega a ser, eu percebi, mas algumas pessoas podem achar que está sendo redundante. Mas eu fiz isso de propósito, tentando marcar, tentando fazer vocês gravar muito bem isso, porque eu achei muito importante. Então, na medida que a gente envelhece, existe a pessoa, o idoso em si, vai ter restrições da mobilidade. O idoso tendo restrição da sua mobilidade, a família pode, do carinho que tem por ele, pode ter uma superproteção dos familiares, né? Então essa superproteção pode ocasionar isolamento social, e do isolamento social pode ocasionar depressão e todos os seus fatores que a depressão traz para o indivíduo, para a pessoa, idosa em si. O sedentarismo, que é a falta de inatividade pela falta de mobilidade, que pode acarretar outros problemas, né?
da senescência ou de uma senilidade, que também pode acarretar queda, porque à medida que a pessoa fica inapta, fica parada, vai se perdendo as células musculares e células de gordura em si, né? Isso se chama sarcopenia. Então, próximo. De novo, ó, tão relevante que eu fiz vários gráficos. Então, queda pode trazer fragilidade, causa dependência e causa morte. É um círculo. Então, fiz essa introdução para mostrar para vocês a importância e a relevância de nós falarmos de queda. Então, para começar, vou falando primeiro o conceito de ambiência, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para tentar evitar os fatores de risco que venham levar o idoso a ter queda, a se institucionalizar. Todo mundo sabe, que trabalha no hospital, que quando um idoso ele fica acamado ou mesmo hospitalizado, faz muito mal à saúde, ao grave do bem-estar dele. Até cardiorrespiratório, isso declina muito quando ele fica acamado. Então, do conceito de ambiência, procurei fazer primeiro a origem, que a ambiência em si. Vocês já ouviram falar em ambiência alguma outra vez? Já ouviram falar? Eu ouvi falar em ambiência na faculdade, até então não tinha escutado falar nessa estratégia de ambiência. Então, a origem da ambiência vem da língua francesa, no qual derivou de ambiência, que significa meio ambiente, meio material ou moral. Então, só em saber que a palavra ambiente significa meio ambiente, meio material ou moral, dá para perceber a complexidade dessa nomenclatura. Porque abarca quase tudo, o meio ambiente, material e moral, então está no subjetivo e no objetivo. Então está no material e no imaterial. Ou seja, um espaço organizado e animado que constitui um meio físico, ao mesmo tempo meio estético e psicológico. Para me exemplificar o que quer dizer espaço organizado e animado, deixa eu ver, acho que posso exemplificar nessa sala. Porque na ambiência, no espaço animado, pode-se perceber que as cadeiras foram colocadas em ordem, né, bem arrumadinha, tentando trazer conforto para vocês, né? Estando limpo, está confortável, porque seria totalmente diferente se aqui tivesse sujo, bagunçado. Aí vocês não iam prestar atenção no que eu estou falando, não ia ter tempo de ouvir, agir, refletir, para saber exatamente o que está acontecendo e tentar interagir. Se aqui não tivesse assim tão organizado e arrumado. Então você vê como o ambiente influencia. E como o ambiente interage com a gente também, pode-se ver que pela foto de algumas pessoas aqui, a chuva que está no ambiente também deve ter atrapalhado muito, a saúde também interage com o ambiente, então é um fator biológico, comportamental e ambiental em si. Então, próximo slide. Então, a ambiência é muito importante porque ela valoriza os elementos do ambiente, interagindo com as pessoas, garantindo assim conforto e bem-estar do usuário. Isso aqui nós estamos falando aqui, mas também a gente pode levar a ambiência para nossas casas, domicílio, do seu modo como você se veste. Quando a gente se arruma um pouquinho melhor, a gente se sente um pouquinho melhor, né? Mais confortável, mais bonito, né? Faz a barba também. Hoje eu fiz a barba pensando na ambiência e está aqui com vocês, né? Entendeu? Então, facilita e possibilita a produção de subjetividade através do encontro do sujeito, por meio da ação e da reflexão. Então, à medida que vai trocando as ideias, então tem uma ação e uma reflexão. Vou passar alguns conceitos para vocês, vocês estão ouvindo, vocês podem discordar ou podem aceitar, vocês podem refletir e tentar rebater. Você pode, no final do tópico, vocês podem falar e interagir. Então, o espaço em si serve de ferramenta facilitadora do processo de trabalho, aprendizado, favorecendo a otimização dos recursos, humanização, acolhimento e, no caso, nosso objetivo maior, diminui as quedas. Eu quero falar da ambiência, com todos esses elementos, o domicílio do idoso. Então, aqui, seguindo o raciocínio de domicílio, gostaria de mostrar essas duas figuras aqui, ó. Como a maior parte do idoso já está um pouco frágil, então
deve estar no quarto, né? Na casa. Então, ó, olha para essa figura do quadro na parte errada. Olha o ambiente, como está bagunçado, cheio de fatores de risco para as pessoas, para o idoso tropeçar, causar alguma queda. Um profissional ali não vai dar para trabalhar direito, porque está muito tumultuado. A psicologia do idoso em si ali não vai estar bem, porque o ambiente influencia na saúde, no psicológico, como a gente viu, que a ambiência influencia. Então olha aqui do lado certo, ó, como está tudo bem arrumado, não tem tapete, o sofá está um pouquinho distante da cama, sem nenhum móvel entre a cama e o sofá, favorecendo a preambulação do idoso, fazendo movimento ali no quarto. A cortina está curta, só cobre a mesma janela, a outra está bem longa, embaixo, correndo risco de tropeçar. Então aqui só tentei visualizar um pouco o que a ambiência pode causar no fator biológico e psicológico do idoso e do cuidador, que está ali, e dos familiares. Próximo. Então, as principais causas de queda, existem dois fatores que são os principais: o fator intrínseco e o fator extrínseco. Nesse momento eu quero falar do fator intrínseco, que esse, no caso, para os cuidadores em si, não é modificável, mas é bom ter conhecimento, né? Então, o fator intrínseco são as alterações próprias do processo de envelhecimento, que causa a diminuição da força do músculo, o equilíbrio e a flexibilidade. Então, esse processo do envelhecimento já é normal, né? Porque na medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo mesmo a força dos músculos, do equilíbrio e da flexibilidade. Então a gente tem que tentar interagir com o ambiente para tentar ver se ele favorece o nosso envelhecimento saudável, né? E ainda mais tendo que compartilhar com algumas doenças que vêm no decorrer da idade, né? Que pode estar presente, como alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Desgaste das articulações, como a osteoartrose, a instabilidade postural, que a doença de Parkinson pode provocar, além dos efeitos adversos da medicação, que o idoso em si, vários têm polifarmácia, usa vários remédios que podem interagir entre si, conforme o PRM já deve ter mostrado. Não deu para mim vir, mas com certeza eles falaram disso. Então é isso. Os fatores se interrelacionando para a gente tentar evitar aquele fator de risco e as quedas. Então o fator extrínseco, que são modificáveis. O fator extrínseco são modificáveis porque eles fazem parte do ambiente. São os riscos ambientais que podemos evitar com cuidados simples no ambiente, dentro e fora de casa. Então, deixei alguns exemplos ali. Os tapetes soltos são um fator extrínseco, um fator de risco para queda, como vimos naquele quadro, pisos escorregadios, com água, muito encerados, os móveis estáveis, cadeiras de balanço, também são muito estáveis, camas, sofás, camas e sofás muito baixos, chinelos, sapatos solares que escorregam ou são mal adaptados aos pés. Próximo. Então aqui está um gráfico que mostra os fatores que se interagem e pode ocasionar quedas. Esse é um gráfico da OMS, Organização Mundial de Saúde, que relatou que para quedas existem esses 4 fatores se interagindo: o fator comportamental, o biológico, o socioeconômico e o ambiental. O biológico faz parte do fator intrínseco, que é já mais difícil a gente modificar. O envelhecimento em si não tem como retardar, né? O comportamental já dá para a gente tentar mudar os comportamentos, né? Na medida do possível. O ambiental faz parte do fator extrínseco. E o socioeconômico, que a OMS colocou, que dá para a gente intervir ou não, dependendo muito da relação entre o cuidador e o familiar em si. Então, próximo. Então, alguns exemplos com o fator comportamental, coloquei ali sedentarismo e o alcoolismo, é um fator comportamental, que a gente trabalhando direitinho, talvez dê para melhorar, para evitar a queda. O declínio de capacidade física e cognitiva, que por si só a gente está falando do envelhecimento aqui, envelhecimento natural, que está fora de doenças. Baixa renda, baixo custo da comunidade, que conforme a OMS falou, faz parte do fator socioeconômico. Eu pensando aqui na baixa renda, para ocasionar queda, eu consegui pensar só
no fato da pessoa ter baixa renda, não podendo se alimentar direito. Então, não se alimentando direito, poderia ter fraquezas, poderia ocasionar queda de recursos da comunidade, que é um fator extrínseco. Muitas vezes não dá para a gente, um só se modificar, mas tentando fazer um acordo, uma união entre os moradores, talvez dê para justificar esse recurso da comunidade, tentando melhorar as calçadas, tentando puxar aqui para São Mateus mesmo, São Mateus, amigo do idoso, né? O bairro que está acontecendo pela cidade de São Paulo. E o tapete solto com a iluminação escada faz parte do fator extrínseco. Próximo. Eu posso fazer uma colocação aí nessa queda agora ou eu faço depois? Pode falar. Eu vou fazer essa colocação porque eu já tive 2 casos, inclusive um foi com a minha sogra. Outro cuidado também que a gente tem que ficar muito atento é a cadeira que ele vai sentar. No caso da minha sogra, ela sentava sempre, ela gosta de almoçar e cochilar, e ficar lá na cadeira, né, na cozinha. E ela ficou em cadeira sem encostamento, sem encosto aqui, do lado. Ela cochilou e caiu. Como ela era muito magra, ela teve uma fratura na costela e uma perfuração de pulmão. Mas era cadeira de balanço ou não, cadeira normal. Eu quero dizer isso, que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Cadeira normal. Normal? Tem que ser cadeira que tem braço. Ela cochilou, porque é muito normal ter acabar de almoçar e cochilar. E ela cochilou e caiu, como ela era muito magrinha, quebrou a costela e perfurou o pulmão. E a minha vizinha também quebrou o braço. Também em cadeira assim, sem braço. Então, nem que seja aquelas cadeiras de plástico barata aí, a gente tem que, se não for muito gorda, né? Cadeira com braço. Se for gorda, não deve pôr naquela, que aí é perigoso. Cadeira com braço vai chegar uma hora que eu dei uma dessas sugestões na parte de sugestão para tentar evitar. Então tá, desculpa. Então, mas tem que ter hoje é casas que tem extensão pelo meio da casa. Também. Animais dentro de casa. Então, no final de cada tópico, de repente, se vocês quiserem falar, porque de repente eu vou falar e é melhor você expressar no final do tópico. Aí já vou ver o que falou e o que pode complementar, tá bom? Combinado? Antônio, eu queria que você explicasse direitinho o que é sedentarismo e o que são alterações cognitivas, que pode ter gente que não sabe. Vou explicar, tá nos próximos slides. Você vai apresentar nos próximos? Então tá bom. Então, recapitulando, fator extrínseco, que é a estabilidade postural, diminuição da força muscular, alteração na marcha. Alteração na marcha, vocês sabem, né? Não tem a ver com marcha de carro, nem marcha soldado. Beleza. Então, vários fatores extrínsecos, que são os tapetes soltos, pisos escorregadios, objetos alinhados e a má iluminação. Então, o conjunto desses fatores, extrínseco e intrínseco, pode ocasionar quedas e as quedas recorrentes, que as quedas podem ocasionar fraturas, hematoma, uma superproteção familiar. Então, recapitulando, né, para não esquecer que já passou. Medo de cair, isolamento social, que pode ocasionar imobilização, diminuição da mobilidade, que ocasiona diminuição da força muscular, da capacidade funcional, depressão. Próximo. Então, terminamos o primeiro tópico. Alguns de vocês já se expressaram. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Por exemplo, a pessoa que nem eu já estou me preparando futuramente, né? Bem, então, assim, inteligente. a minha casa, eu não tenho, bom, eu já não tenho cortina porque a minha menina tinha problema de respiratório. Então, é persiana, mas só na altura da janela. Eu não tenho tapete. A cama, eu gosto de encostar na cama e cair nela, não sentar na cama e beijar o joelho. Né? Uma porque eu tenho algumas limitações, então eu fui atrás da minha, eu tive que me adaptar, na verdade. Seus ajustamentos, né? Exatamente. Eu não tenho pó de mão ainda de banheiro, mas isso futuramente eu vou colocar. Mas assim, eu não tenho. Então eu digo assim, a cama, eu encosto nela e caio. Considerando que eu não tenho uma altura muito privilegiada, né? Então, essa cadeira já é até mais baixa do que a minha cama, na verdade. Então você já está se ajustando nos fatores comportamentais, né? Sabendo que sua necessidade já está muito lá. É assim, a minha cama ela tem 1,28, né? De largura, porque eu gosto de deitar e me sentir à vontade na cama. A cama muito estreita, eu tenho medo de cair. Né? E para pessoas que dormem e esquecem além da conta, o certo
futuramente, eu não estou dizendo que seja para mim, mas futuramente tem muita gente nessa situação, põe uma meia grade, que é uma maneira da pessoa evitar de cair também. Vou dar essas sugestões. Bom, era só o que eu queria colocar. Obrigado pela colocação. Obrigado. Então, vou passar para o segundo tópico, que é a prevenção e redução dos riscos de queda. Então, é fundamental conhecer a capacidade de mobilidade da pessoa idosa, para que possamos realizar adaptações ambientais que resolvam os problemas específicos. Então, se a gente quer resolver algum problema, então é muito sábio a gente procurar resolver quais são as capacidades do idoso em si. Por exemplo, o idoso está acamado. Então, certo a gente procurar ver o que se pode melhorar na cama, no colchão, na grade. Não pensar em melhorar as salas, pensando no idoso, ele não está na sala. Então, isso é só um exemplo bem simples. Estou querendo falar que na medida que vai se tendo a necessidade, a gente tem que procurar entender quais são suas necessidades e as soluções, né, para acertar e resolver o caso. Então, só uma ponderação. Então, a organização da casa tem a ver com a ambiência. É um dos primeiros passos a dar quando tem a missão de reorganizar o dia a dia para facilitar o convívio e o trabalho com a pessoa idosa. Então, eu comecei pelo dormitório. São exemplos básicos, porque a especificidade que vocês têm na casa do idoso lá, eu não conheço. Então, eu quero dar só um exemplo básico para, através disso, vocês tiverem essa reflexão e tentar pôr as modificações lá que estiverem sendo cabíveis, né? Então, do dormitório, temos a cama do dormitório. Se tiver precisa ter adequar a altura para o tamanho do idoso em si, né? Se for muito baixo ou muito alto, tentar adequar. E é bem específico isso, pela altura do idoso. E as grades de segurança, como o nosso colega comentou. Na parte de interruptor de luz, sempre que possível tentar instalar um próximo da cama, se o idoso querer levantar, acender a luz, se não for possível, colocar um abajur, né? Porque a iluminação ajuda bastante a evitar a queda. Aí ainda no dormitório, falei do chão, o certo seria tirar os tapetes, né? Mas pensando nesses dias frios assim, muita gente vai querer tirar o tapete, que está tudo muito frio. Então, o ambiente influenciando as pessoas. Aí eu pensei, então, se tiver um tempo frio assim, a pessoa quiser tirar o tapete, então é melhor colocar uma fita adesiva assim nas pontas, para tentando evitar que eles se levantem, né? Ficar ali e se levante, deixar o tapete sempre levantado. E não encerar os pisos, né? Para não causar um fator de risco para queda. E se encerar, acho que tem ceras antiderrapantes, que não deixa o chão muito liso, mas deixa limpo. Acho que existe isso aí, não tenho certeza, mas acho que existe. E os móveis, procurar distribuir os móveis no espaço de maneira a permitir a circulação livre, conforme aquele quadro certo do dormitório, o sofá um pouquinho longe da cama, com espaços para poder se movimentar e não ficar se batendo nos móveis dentro do dormitório. Na sala, saindo do quarto, vamos para a sala, já é o idoso que já está um pouco melhor. Citando as cadeiras, como ela falou, cadeira com braços para apoio, para se levantar, para evitar dormir, cair. Então, foi um bom exemplo que ela deu. E evitar a cadeira de balanço, né? A cadeira de balanço tinha um estigma de ser do vovô, né? Mas hoje em dia já não tem mais isso. Mas para evitar a queda, uma cadeira de balanço muito estável, então não é aconselhável ter cadeira de balanço. O sofá, almofada, travesseiro para elevar a altura do assento, mesmo a referência da cama, né? Conforme a altura, então procurar adequar a altura para não forçar muito os membros inferiores, né? Pode forçar muito e geralmente atingir e cair. Então, chegando na cozinha, tentando adequar os armários e gavetas, aqui a pessoa já está um pouco com as suas atividades básicas, já está conservada. Então, ajustar a altura dos armários e gavetas e portas, com uma recomendações que algumas normas de regulamentações nos diz que tem que ser de 40 centímetros ao 1,20 m do piso acabado. Os armários e as portas, não, os armários, porque porta não
Já está nos armários, então já seguindo para a torneira, dá preferência para as torneiras em forma de alavanca, né? Porque as torneiras que tem aquele forma oval, mas quem já está com as articulações já comprometidas, muito. Até nós, de vez em quando, não consegue abrir direito. Tem uma lá em casa que eu estou doido para trocar por uma alavanca. E levando em consideração as torneiras, também a gente pode levar para a maçaneta da porta, né? Também o ideal é em forma de alavanca. Já pensando no nosso envelhecimento, já ir tudo mudando para chegar na nossa hora, já está em casa adequadinha para nós. Então, seguindo para o próximo cômodo. A escada. Então, chegando na escada, colocar corrimão dos dois lados, ajustar o corrimão para a altura do indivíduo. Sempre tem que ser específico, né? Se a pessoa baixa, vai pôr o corrimão lá em cima, né? Ou muito baixo. Então, tudo aqui tem que ser tentando especificar, saber quais são os problemas para colocar a solução. E nisso tem que ver a altura da pessoa. Assim. Colocar cores claras diferentes da parede. Cores claras para refletir melhor a luz, né? E cores diferentes da parede para dar um contraste. Essa parte aqui eu vi lá nos prédios da USP. Eu estava pensando nessa aula, de repente eu vi a parede toda branca, o corrimão todo branco. Até então eu nunca tinha percebido aquela cor do corrimão e da parede. Aí eu vi que aqui não estava certo. Eu falei, não, tem que ser diferente aqui. Aí eu vi que se a parede for branca, tem que pôr uma cor de contraste no corrimão. Colocar a parede branca, corrimão branca, para o idoso que já está com deficiência visual, ele vai tentar pegar a coisa e já é um fator de queda. Então o corrimão ali não vai ter muita utilidade. E nos degraus da escada, iluminar bem a escada. Eu coloquei iluminar bem os degraus, fazer a escada em geral. E colocar bordas com uma faixa amarela, que é antiderrapante. Geralmente tem nas escadas. Então já, chegando na escada, já estamos no local público. Chegamos nas suas atividades da vida diária, que esse idoso ainda é capaz. Então, cuidar dos locais públicos. Então, algumas recomendações simples, mas bem inerentes, né? Muitas vezes a gente não pensa nas coisas simples, então é bom alguém falar, mesmo que seja simples. Então, usar sapatos adaptados aos pés com solas antiderrapantes, não muito grande, nem muito apertado, ninguém gosta disso, né? Evitar usar sandália no chinelo, que é ideal só para dentro do domicílio, onde os fatores de risco é mais controlável, a gente pode controlar, na rua é muito mais difícil. Né? Então, evitar as calçadas irregulares, evitar andar no meio das ruas, isso é para todos nós, né? Só para o idoso. Só atravessar na faixa do sinal fechado para os carros, que é óbvio, mas é sempre bom lembrar. Né? Então, ter sempre no bolso, carteira ou bolsa, uma relação de contatos pessoais, com nome, telefone, endereço, carteira do convênio, se tiver o convênio. Isso aqui são as normas básicas que muitas vezes a gente acha, isso é coisa de criança. Isso aí é criança que tem que ter isso aí para ir para a excursão de escola. Mas eu acho que é interessante para nós todos, né? Que muita gente sabe que pode acontecer um acidente, algumas coisas. Isso a gente não faz, né? Mas é bom lembrar, né? De repente tiver algum dia que tá tendo uns maus presságios, então eu falei, pô, alguma coisa aqui. Quer anotar o tipo de serviço? Eu acho que principalmente em cidades grandes, que as pessoas às vezes é vizinho e não conhece o outro, o certo é você carregar alguma coisa que te identifica. Eu conheço muitos casos de enterrar como indigente. Então, o certo seria isso para todo mundo, né? Para o idoso, para jovem, criança, para todo mundo. É o certo. Mas esse hábito, assim, por ser muito comum, muito simples, as pessoas não dão valor para as coisas simples e comuns, né? Não. A tendência nossa é essa, dar valor para as coisas complexas, né? Baratas, coisas simples. Tudo aqui